Quero cumprimentar a todos, mais uma vez nós estamos aqui reunidos para falar da palavra do Senhor, agradecer pela presença dele na nossa vida, por tudo que ele tem feito. Eu vou estar lendo aqui um salmo e depois estarei comentando sobre ele alguma coisa. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão de dores, pois o Senhor dá aos seus amados o sono. Os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre do seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua jalva. Não será envergonhado quando falar com os seus inimigos à porta. Amém? Então aqui nós vemos que o Senhor que está na frente, Ele que edifica a casa, Ele que vigia a cidade, Ele que cuida, e essa casa nós podemos considerar a nossa vida, o nosso corpo, que está diante do Senhor, que é cuidado exatamente pelo Senhor. E hoje eu recitei esse salmo porque nós tivemos o privilégio de receber mais um membro na família hoje. Nasceu o Davi hoje, o meu neto, e nós ficamos muito alegres e queremos também já aproveitar para entregar ele aqui na mão do Senhor, para que ele venha ter saúde, ter paz, ser próspero junto com o seu irmão e que seja uma vitória na vida de cada um de nós, que seja sempre alegria no meio de todos nós. Então nós temos que agradecer a Deus pela nossa família, pelo nosso lar, pelo nosso trabalho, pelas lutas, pelas dificuldades, por tudo que nós temos enfrentado, porque todas as vezes que vem uma luta, vem uma batalha, parece que as portas se fecharam, mas o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que abre a porta, Ele é um Deus que prepara o caminho, Ele é um Deus que cria caminho onde não existe caminho para nós passarmos. Se nós formos olhar na palavra do Senhor, nós vamos ver em tantos e tantos lugares aqueles homens de Deus que confiavam em Deus, que tiveram chamada do Senhor e saíram das suas terras pelo chamado do Senhor, sem conhecer, sem saber para onde iam, mas com certeza sabiam o que Deus ia fazer na vida dele. O próprio Abraão, quando ele foi chamado, ele cumpriu a determinação do Senhor. Quando o Senhor pediu filho a ele, que demorou tantos e tantos anos para ele ter aquele filho, ele não teve problema, ele foi lá oferecer o filho em holocausto. E na hora o Senhor o abençoou. Então nós precisamos ter essa confiança no Senhor e saber que Ele é capaz de cumprir aquilo que tem prometido na nossa vida. Saber que Ele é aquele Deus que está estendendo as mãos, que está guardando, que está livrando, que está dando a vitória e que está sempre pronto a nos guardar e a nos livrar. Nós agradecemos ao Deus que nós servimos todos os dias, porque sabemos o que Ele é capaz de fazer nas nossas vidas, o que Ele é capaz de fazer nos nossos familiares, o que Ele é capaz de fazer na nossa cidade, na nossa nação e em todo o mundo. As dificuldades que estão sendo enfrentadas hoje pelo mundo inteiro, nós temos visto pastores aí pregando que é um demônio que tem se levantado, porque ele quer uma destruição, mas o nosso Deus, Ele quer a vitória. Os egípcios queriam a destruição dos hebreus, mas eles viram eles ser vitoriosos. Eles viram crescer ali como cativos, mas eles cresceram. Eles entraram ali com pouca gente e saíram dali uma nação com mais de 3 milhões de pessoas, porque o Senhor multiplicou e preparou e deu condição deles saírem daquele lugar. O Senhor também vai nos preparar, vai nos dar a condição, nós vamos sair dessa dificuldade, vamos atravessar essa luta, vamos estar orando pela nossa nação, pelos nossos governantes, para que eles tenham a ideia certa, que Deus coloque na sua mente a coisa certa que eles têm que fazer, para que seja para a vitória, para a salvação da nossa nação, do nosso país. Porque Deus é grande e é maravilhoso, Ele ama cada um de nós. Quando nós necessitamos, se colocamos diante de Deus, a nossa necessidade, confessamos o que precisamos, nós vamos receber a vitória. Nós temos exemplos na Bíblia, como o caso de Ana, que não tinha um filho e ela sofria muito por aquilo. E quando ela colocou na presença do Senhor, quando ela se dobrou ali, quando ela chorou, quando ela orou, quando ela falou para Deus o que era a sua necessidade, o que ela queria, o Senhor a abençoou.
e deu-lhe um filho que ela tinha pedido que aquele filho seria para o Senhor. E foi um dos grandes vultos da Bíblia. Foi ele o grande homem naquela época. Foi ele o último juiz, foi ele que ungiu 2 reis de Israel. Ele foi um homem de prestígio, onde ele morava, um homem honesto, um homem certo e um homem de grande prestígio na presença do Senhor. Um grande vitorioso, porque Deus estava na vida dele. E assim o Senhor venha fazer na vida de cada um de nós, dos nossos familiares, da nossa nação, e venha dar vitória nas nossas vidas em todas as áreas. Esses dias nós estamos reclusos, mas não estamos deixando de servir a Deus. Nós temos que estar lendo a palavra, temos que estar buscando, temos que estar orando, temos que estar agradecendo, temos que estar glorificando. E muitas vezes você está aí dizendo, mas pastor, eu vou agradecer o quê? Se eu só estou vendo, fala que vai acontecer isso, aquilo outro. Não, vamos acreditar no homem, não, vamos acreditar em Deus. O que vai haver é o que Deus determinar. A vitória vai vir pelo Senhor, não pela palavra do homem. O homem vai fazer a sua parte, porque o Senhor vai determinar o que eles têm que fazer e vai trazer a vitória em nome de Jesus. Amém? Nós vamos agora dar continuidade. Vamos ouvir agora a evangelista Patrícia, vai estar trazendo uma palavra. Nós vamos estar orando por ela agora e ela vai estar trazendo essa palavra. Deus amado, Pai maravilhoso, está aí diante de Ti a Tua filha, meu Pai, a Tua serva. Toma ela nas Tuas mãos agora, enche ela, Senhor Deus, com Teu Espírito e coloca no seu coração a palavra que ela já preparou, meu Pai. Que Tu desse a ela o destino para preparar essa palavra e trazer para falar aos nossos ouvidos. E que todos os membros da igreja tenham depois a oportunidade de estar vendo essa gravação, de estar assistindo, de estar orando e de estar glorificando a Deus e tomando posse da vitória em nome de Jesus. Amém? Só da igreja com a paz do Senhor. Vamos fazer a leitura que está em Mateus capítulo 14, do versículo 22 em diante, que diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma? E tomados de medo, gritaram. E Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Então hoje a gente está... todas as pessoas que são cristãs, né, que acreditam em Jesus, estão lembrando e comemorando a ressurreição de Jesus, né? E além de nós lembrarmos da ressurreição de Jesus, né, de nós lembrarmos que Jesus está vivo, através dessa passagem também a gente tem que lembrar aonde nós devemos estar sempre com o nosso foco e com a nossa atenção. Então nós devemos estar sempre olhando para Jesus, sempre com o nosso foco em Jesus, sempre prestando atenção em Jesus. Quando Jesus foi ali encontrar com os discípulos, diz que o barco já estava longe. E apesar do barco estar longe, aquilo não foi impedimento para Jesus, porque ele não tinha um barco para ir até onde os discípulos estavam. E diz a palavra que ele foi andando sobre as águas. E só de andar sobre as águas já era algo impossível. Mas diz que além de ele andar sobre as águas, ainda tinha vento, ainda tinha ondas fortes, mas ele simplesmente andou, né? Mesmo assim ele foi. Agora imagina, você está passeando de barco e de repente você vê uma pessoa caminhando na sua direção sobre as águas, né? Qual seria a sua reação? Como é que você ia se sentir? Então naquele dia ali, naquela hora, os discípulos naturalmente eles ficaram com medo, porque Jesus estava fazendo algo que não era normal e ele estava fazendo algo que é impossível, né? Porque se qualquer pessoa tentar andar sobre a água, ela vai afundar. Mas Jesus, ele andou sobre as águas e os discípulos viram, né? Então nós temos que pensar
que Jesus, né, que Deus, ele é o Deus do impossível, né? Ele faz isso nas nossas vidas. Ele pode andar sobre as águas, assim como ele pode fazer qualquer coisa impossível que nós precisamos que ele faça nas nossas vidas. E aí olha o que Jesus diz para os discípulos: tem de bom ânimo, né? Sou eu, não temam. Então, o que ele falou? Fiquem animados, né? Fiquem alegres. Vocês não precisam ficar preocupados, vocês não precisam ficar com medo, porque sou eu, Jesus. Né? E ele continua dizendo isso ainda hoje para nós, né? Que nós devemos ficar animados, que nós não precisamos ter medo, porque ele ressuscitou, né? Porque ele está vivo, porque ele continua o mesmo e ele continua presente nas nossas vidas. E é assim que o Senhor quer que o nosso humor esteja, né? De alegria, de ânimo, de satisfação. E por mais que a gente esteja passando por dias difíceis, o Senhor não quer que a gente sinta medo, né? Deus, ele quer que a gente se alegre, Deus quer que a gente fique animado. E quando Pedro viu Jesus, né, e Jesus disse que era ele, Pedro falou assim: então, Senhor, se você é Jesus mesmo, eu quero que eu caminhe até as águas, até você. E aí diz que Pedro caminhou sobre as águas. Ele saiu do barco e ele caminhou sobre as águas. Ele fez algo impossível também para qualquer um de nós, né? Ele andou ali acima das circunstâncias. Mas depois dele caminhar, diz que ele começou a reparar na força do vento e ele teve medo. E só quando ele teve medo é que a palavra de Deus diz que ele começou a afundar. Então o medo, além de nos paralisar, ele faz com que a gente afunde. É por isso que o medo não é bom, né? Então, mesmo quando ele começou a afundar, ele ainda pediu para Jesus socorrer ele e Jesus socorreu, né? E assim o Senhor nas nossas vidas, mesmo quando a gente está afundando, mesmo quando a gente está sentindo medo, se a gente pede socorro, ele nos salva, né? Ele está sempre pronto para estender a mão e nos ajudar. E uma coisa que eu acho interessante aqui nessa palavra, que diz que Pedro, ele estava com Jesus, né? Ele estava caminhando ali em direção a Jesus e já estava próximo de Jesus, e mesmo assim ele teve medo. E muitas vezes acontece isso com a gente está com Jesus, mas mesmo assim a gente tem medo. Não é porque a gente está afastado de Jesus ou distante de Jesus que a gente tem medo. Não, mesmo com Jesus nós sentimos medo. E por que a gente sente medo? Porque a gente faz como Pedro fez. A gente para de olhar para Jesus e começa a olhar para as circunstâncias. A gente começa a olhar para o vento, a gente começa a olhar para as ondas, a gente começa a olhar para a água. Então, enquanto nós estivermos com o nosso foco em Jesus, a gente não vai afundar. Mas quando a gente começa a colocar o nosso foco nos problemas, nas dificuldades, aí o medo faz com que a gente afunde. E eu sei que nós estamos vivendo dias diferentes, né? Dias que são difíceis, né? É difícil ficar dentro de casa, é difícil ficar sem trabalhar, né? Para muitas pessoas é difícil ficar sem ganhar ali o dinheiro, o pão de cada dia. Mas nós temos que fazer como essa palavra nos ensina. Nós não podemos olhar para as circunstâncias. E eu falo por mim, quando eu começo a olhar as notícias, as previsões, os acontecimentos, é natural a gente ficar preocupado, é natural a gente ficar ansioso, é natural a gente ficar com medo. Mas quando eu lembro das promessas de Deus, quando eu lembro que Jesus ressuscitou, que ele vive, que ele diz que está conosco até a consumação dos séculos, que ele não vai nos abandonar, que ele vai cuidar das nossas vidas, que praga alguma chegar à nossa tenda, então todo medo, toda insegurança se desfaz. Então é nisso que nós temos que colocar os nossos olhos nesse dia, né? Porque se nós, como cristãos, a gente acredita que Jesus ressuscitou, que ele é o Filho de Deus, que ele veio, que ele morreu na cruz e que ao terceiro dia ele ressuscitou, nós temos que acreditar também em toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. A gente tem que acreditar em tudo aquilo que Deus diz a nosso respeito, a gente tem que acreditar em todas as promessas de Deus para as nossas vidas, e quando a gente sentir que está afundando, que está sufocando, muda o foco. Né? Tira os olhos das circunstâncias e coloca os olhos de Deus. Porque quando a gente começar a lembrar da palavra de Deus, das promessas de Deus, a gente vai se sentir seguro, a gente vai se sentir em paz e a gente vai se sentir como Deus quer que a gente se sinta, né? Animados, com alegria, com fé e com esperança.
Porque onde existe fé, não existe medo, né? E é isso que o Senhor quer de nós, que a gente coloque a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, que a gente olhe para Deus e não para o mar, não para a tempestade, não para as circunstâncias. Amém? Estamos agora encerrando o nosso culto, vamos fazer uma oração. Você depois liga-se nessa oração, recebe do Senhor aquilo que Ele tem para lhe entregar. Amém? Deus amado, Pai maravilhoso, nós queremos nessa hora, Senhor Deus, entregar a cada um dos teus filhos em tuas mãos, Senhor Deus. Que tu dá ordem ao teu anjo, como diz lá no Salmo 91, meu Pai, ao favor de cada um deles em todos os seus caminhos, meu Pai. Que dá ordem ao teu anjo a favor de cada um dos teus filhos. Que tu possa visitar cada lar, cada família, abençoar aqueles que têm que andar desanimado, triste, achando que não vai dar certo, Pai. Move a tua mão a favor, renova as forças de cada um, meu Pai, e repreende, Senhor, toda seta, meu Pai. Eu estou agora, Senhor Deus, usando a autoridade que tu nos dá na tua palavra para repreender todo o levante, toda seta que venha, meu Deus, sobre a nossa família, toda seta que venha, Senhor Deus, a cada membro dessa igreja, a cada um daqueles que já entraram nesse lugar, meu Pai, que tu possa ir de encontro agora e abençoar, meu Pai. Tira, Senhor Deus, a tristeza do coração de cada um. Muitos que às vezes estão mais isolados, estão às vezes até sozinhos, meu Pai, longe de familiares, meu Pai, ficando cada dia mais triste. Mas tu és um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus que pode todas as coisas. E eu entrego em tuas mãos agora, meu Pai, e em teu nome eu abençoo a vida de cada um, meu Pai, e que dê prosperidade e força a cada um, meu Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre, e que todos possam dizer amém e amém.